Corinthians 3, UCV 2, Universidade, calma vida. Pô, fui pro jogo ontem, cheguei em casa 1 da manhã. Enquanto eu estava voltando para minha casa, dirigindo meu carro, fiquei pensando comigo mesmo em voz alta: não vai dar. Se não contratar zagueiro, não vai dar. Pô, é inadmissível o primeiro jogo que o Corinthians fez contra o CV. Aí você falou, porra, não tem como piorar isso. Foi fora de casa, o time tava de ressaca, o time tava de não sei o que, pré-temporada. Naquele momento podia ter várias desculpas. Mas pro jogo de ontem, não tem nenhuma desculpa plausível para a atuação que foi ontem ridícula. Tipo assim, foi uma classificação culposa. O Corinthians não teve a intenção de classificar. Classificou porque o outro time é muito ruim, é muito horroroso. O outro time é pedreiro, açougueiro. Não tem ninguém. Tinha uma criança em campo, 14 anos o moleque. Tinha um gordo, o camisa 10 dos caras era gordo imenso. Todo respeito, mas assim, não pode deixar um cara desse jogar futebol e na Neoquímica Arena um cara dar passezinho, cruzamento. Não pode. Ele tem que ser engolido pelo zagueiro, pelo lateral, pelo volante, tem que ser engolido. Pesado daquele jeito, a criança não tem que tocar na bola. O Corinthians tinha que ter amassado o CV por uns 7, 8-0. Assim, atuação desastrosa do time inteiro como um todo. O treinador, eu não sei o que ele faz na beira do campo, o Ramon Dias e o Emiliano. São dois patetas, também tem que trocar. Para o Corinthians ter chance de ganhar alguma coisa esse ano, tem que contratar zagueiro e lateral. Pelo menos um zagueiro bom que chegue para ser titular absoluto, xerife, que tenha cara de mal, que seja homem, para fazer dupla de zaga com o João Pedro, que é um moleque novo, mas tem muita qualidade. Falha, como todo moleque inexperiente. Ainda mais se você estiver jogando ao lado de um imbecil, de um palhaço, igual é o André Ramalho, né? Não dá para chamar de outra coisa. O André Ramalho não é homem, não pode ser jogador do Corinthians, não pode vestir a camisa do Corinthians. Ele é um completo tapado. Um cara que, porra, enganou muito no passado, mas esse ano tá mostrando quem ele realmente é. Ele é um bosta como jogador. Então, se o Corinthians não contratar um zagueiro urgente, que venha para ser titular e xerife, e expulse Kaká, Félix Torres, André Ramalho, o Gustavo Henrique não sei como é que tá, mas eu até deixaria para ser um reserva ali, se tiver bem, não sei como tá no jogo esse ano. Então deixaria o Gustavo Henrique para testar mais um pouco, e seria esse cara e mais o João Pedro, né? O Gustavo Henrique ali de reserva, ou quando for meter alguns 3 zagueiros ali. E os outros têm que sumir urgente, sobe depois alguém da base para, caso tenha suspensão, para levar para o banco de reservas. E tem que ser esses 3 caras só e pronto. Um lateral esquerdo, chegou agora hoje, né? Sei lá o nome dele, meu celular tá carregando. Não sei qual é o nome desse arrombado também que veio. Mas eu vi que nos últimos 10 anos ele jogou 26 partidas oficiais apenas. Então, tipo assim, qual que é a régua para contratar um lateral esquerdo? Sendo que a gente não tem ninguém. Não tem ninguém. Aí você vai me contratar um cara que em 10 anos jogou 26 jogos. Que em 2 anos, nos últimos 2 anos jogou só 3 ou 6. Vai arriscar, tipo assim, se for para arriscar, coloca o Palácios para jogar. Ele ficou 1 ano só parado, não 10 igual o outro. Então, sinceramente, não tô entendendo nada que a diretoria tá fazendo, o que eles acham. O senhor Augusto Melo foi num podcast aí do Benja falar que calma, que a gente tem zagueiro, que o time tá rodando, que o time classificou em primeiro no Paulista. Foi uma classificação enganosa, tá? O Corinthians não é a melhor campanha do Paulista, jogando bem, ganhando de 3-0, 4-0, futebol vistoso. Foi ganhando de 1-0 aqui, 2-1 ali, 2-1 do último, 1-0 do outro, 1-1 empate, 2-2 ali, 2-1. Tipo assim, vitórias todas sofridas, todas vitórias jogando um tempo bom
e o outro ridículo, tomando o 2-1 e uma pressão, ou tomando um empate depois conseguindo fazer o segundo gol, porque o time todo jogo baixa muito o ritmo. Então é uma primeira colocação que mostra muito do Campeonato Paulista esse ano, que tá muito fraco o Campeonato Paulista. E olha que o Campeonato Paulista é o melhor campeonato estadual do Brasil. E ele tá muito fraco. O Corinthians foi a melhor campanha, jogando com um time reserva ridículo, com jogos ridículos. Então foram 11 jogos, 12 jogos ridículos do Corinthians. Ficou líder ali, só Deus sabe como. Jogando num sufoco ali, sofrido todo jogo. Ah, se não for sofrido, não é Corinthians. Tipo assim, entendo. Mas assim, acho que já deu dessa historinha de a gente ficar aceitando isso, tá ligado? Ah, se não for sofrido, não é Corinthians. Se não for sofrido, não precisa ser. Ontem não precisava ser. Contra o Santos, não precisava ser sofrido, ganhar o 2-1. Não precisava ser sofrido contra a Ponte Preta. Não precisava ser sofrido contra Água Santa, contra o São Bernardo, contra todos os times, tá ligado? Não precisava ser. Então a gente tá se acostumando com uma parada de tipo assim, não, o Corinthians é assim mesmo. Beleza, pode ser, Corinthians, pô, uma coisa é você ganhar sofrido ali, um jogo contra um time bom que você tá macetando ali 90 minutos e a bola não entra, a bola na trave, o goleiro defendendo, bola que passa perto e criando pra caralho e fez um gol no final. Beleza, foi sofrido, foi Corinthians. Uma coisa é pegar um time de açougueiro, de pintor, de pedreiro, criança. Você nem se pode aquela criança estar jogando, se a mãe dela deixou, se a mãe dela sabia que ela veio pro Brasil jogar futebol. E falar que foi sofrido, foi Corinthians. Calma, calma. Foi ridículo ontem o que aconteceu, ridículo. Classificou porque o outro time era ridículo, o juiz tentou ajudar, os caras fizeram uma cera absurda. No primeiro lance de cera que o Garro fez, que nem foi uma cera, ele só andou para ir cobrar o escanteio, sendo que os caras nem estavam indo cobrar lateral, ninguém ia e o juiz não fazia nada, ele já deu amarelo. Então, junto a Conmebol, como sempre, contra o Corinthians, mas o próprio Corinthians também, que foi seu rival ontem, e foi uma coisa totalmente patética, né? Então, se não contratar zagueiro, um zagueiro pelo menos, um lateral esquerdo bom, né? Vamos ver o que esse cara vai fazer, esse que foi contratado, porque provavelmente não vai ter outro. Então, ou é ele, ou o Matheus Bidu, ou o Hugo Palacios. Pelo menos um desses provavelmente vai vazar. Não faz sentido ter 4 laterais esquerdos no elenco e todos ruins, né? Menos um que ainda não vimos jogar com a camisa do Corinthians, vai jogar aí mais pra frente. E o Palacios também não vimos, então temos 2 novos laterais. Um novo velho, que já tem um ano que tá parado, e um novo que já tem 50 mil anos que tá parado, né? Também, mas não no Corinthians, então no Corinthians é novidade. Se ele chegar e ficar machucar, a culpa vai ser de quem? De ninguém, né? Porque ninguém olhou o histórico dele de lesões, igual ninguém olhou se o Palacios tinha a porra de uma doença crônica no joelho. O doutor que fez a cirurgia dele errou, ninguém olhou também. Tá ligado? Tudo bem, né? Outra coisa que precisa contratar é um lateral direito, né? O Mateuzinho, não sei o que acontece com ele, mas não dá pra ser Mateuzinho lateral titular do Corinthians. Depois que o Fagner saiu, parece que ele ficou ufa, agora só tem eu, e de fato só tem ele. O Léo Maná também é um coitado. E ontem o Mateuzinho fez uma partida ridícula, péssima, ridícula, péssima, ridícula, péssima, igual todas que ele faz, né? Pode reparar, acho que já tem... Não sei se o Mateuzinho já deu uma assistência pelo Corinthians, não me lembro, tá? Pode ser que tenha acontecido ele ter cruzado alguma bola rasteira para trás, alguém dominou, tirou um cara, ajeitou para bater e foi gol, e aí contou como assistência do Mateuzinho. Mas eu não me recordo de o Mateuzinho ter dado aquele arco na bola, aquele cruzamento que vem pro cara só cabecear ou dar uma chapada. Não me recordo, se tiver depois eu vou querer procurar aqui para ver. Porque todos os cruzamentos dele ontem não passou do primeiro pau. O primeiro cara que estava marcando, ou era o primeiro cara que estava marcando, que só esticava a perna, ou era o primeiro cara que estava na área.
Não passou nenhuma, não passou nenhuma. E, porra, o cara que tem na semana inteira lateral direito do Corinthians, teve uma jogada boa que ele fez, que o André Ramalho deu um passe entre linhas e aí ele passou por um zagueiro que deu um carrinho e saiu cara a cara com o gol. Ele teve a chance de dar um passe pro Memphis fazer o gol e ele quis chutar pro gol. Então, assim, até beleza, porque o time do Corinthians ultimamente tem sido bem covarde, ninguém chuta pro gol, todo mundo fica driblando. Thales Magno mesmo entrou ontem, só calcanhar, ai, dribla, corta pra lá, corta pra cá, ajeita pra cá. Porra, vai tomar no cu, chuta pro gol, porra. Time patando, porra, sendo eliminado em casa, indo pros pênaltis, uma vergonha absurda, ninguém quer chutar. É um calcanhar pra um, é um calcanhar pro outro, ai, o que toca pra... ai, toca pra mim, toca pra... Tá ligado? Então, beleza, o Mateuzinho chutou. Errou muito em ter chutado, né, nessa decisão de ter chutado, porque o Memphis estava sozinho. Mas, beleza, chutou pro gol. Foi a única jogada que o Mateuzinho fez boa. Então, se não tivermos um zagueiro, ou dois, né, se possível, mas não querem contratar um, quanto mais dois, e um lateral direito, porque o esquerdo agora provavelmente não vai mais contratar, vai ter que ser com o que tem. Então, vai ter que ser com esse rapaz novo, esquerdo, sei lá o nome dele, Ignaldo, sei lá, pode ser qualquer um desses lá, irmão, eu sei que ele é argentino lá, sei lá, beleza, Ignaldo lá, ou o Matheus Bidu, ou Hugo, ou o Palácio, vai ter que ser um desses quatro. Nenhum dos quatro passa confiança, mas vamos rezar para Deus. E lateral direito precisa achar alguém urgente no mercado, ou tirar algum lateral direito de algum clube, não sei, mas não dá. Nosso maior defeito é o quarteto defensivo. Ontem ficou muito claro que 4 imbecis fazem muitas imbecilidades juntos. Não tem como, né? Não faz sentido você juntar os trapalhões e não ter atrapalhada. Não tem como você juntar o Deb e o Lloyd e não ter altas confusões, tá ligado? E isso aconteceu ontem, até o Hugo virou palhaço no meio do circo que tava a zaga do Corinthians, né? Teve uma falha lá no segundo gol, bizarra, também bizarra, o Hugo tomar aquele gol, sair caçando borboletas. Mas óbvio que ele não foi o maior culpado da noite, até porque ele salvou, né? Quando tava 1-1, ele defendeu uma cabeçada ali impressionante. Quando tava 2-2, ele também catou um chute de fora da área ali, que a bola fez duas curvas, uma saindo e a outra voltando. Ele conseguiu defender também. E teve mais uma outra no final do jogo, então foi o menos culpado o Hugo, mas assim, quando tem muitos idiotas, eles acabam contaminando, é igual uma laranja podre, sei lá, uma maçã podre, qualquer coisa, né? Se fica perto de outros, você vai acabar estragando tudo, todo o restante. E foi o que aconteceu por um momento ali, o Hugo acabou se contaminando pelos imbecis e fez uma imbecilidade ali. Mas o bizarro desse lance do Hugo falhou, ok, falha do Hugo, o gol foi falha do Hugo. Mas você vê que a jogada é o seguinte, vê o escanteio, o Hugo saiu e o André Ramalho, ele tá aqui assim, ó, atrás vendo o Hugo vir e o zagueiro tá aqui, o atacante tá aqui na frente dele e ele tá assim, ó, só observando. Só que aí você fala, não, ele está só observando porque o Hugo tá vindo. Mas não é, pode reparar, todas as jogadas, todas, de ontem pelo menos, vou falar só de ontem, né, dos outros dias não vou citar. De ontem, todas as jogadas são iguais. E ele fica observando ali, ó. E o primeiro gol também acho que foi culpa dele, tá? O João Pedro Choca tenta um passe ali e o time tava dormindo, mas o time já tava dormindo o jogo inteiro. O time dormiu 90 minutos, então foi só mais um lance ali que o time dormiu. Mas o erro foi o André Ramalho, ele deu um drible, se empolgou, tentou mais um, perdeu uma bola, a bola espirrou. Aí o João Choca tentou sair jogando curto com o Martínez ou com o Carrillo. Um deixou para um, que deixou para outro. E o venezuelano veio, pegou a bola e virou lá. E depois ele devolveu para... cruzou rasteiro na área e fez o primeiro gol. Mas para mim a culpa maior foi do André Ramalho, que quis dar uma de Beckenbauer ali. E para mim é isso. Foi um jogo ridículo, não tem muita avaliação. Não achei que ninguém jogou bem, só o André Carrillo, mas ele todos os jogos joga bem.
o Yuri Alberto, óbvio. Não vou falar mais do Yuri Alberto, prometo que não vou falar mal do Yuri Alberto, porque enquanto eu tava voltando para casa ontem, pela Marginal, eu tava pensando que, pô, mesmo quando era só ele lá, com aquele monte de imbecil, antes do Roger Guedes, ou depois que o Roger Guedes saiu também, o Yuri sempre foi o único que correu, sabe? Que correu mesmo. Que o time era o quê? O time era não tomar um gol, dar um bicão pra frente para o Yuri Alberto correr, tentar brigar com o zagueiro e fazer alguma coisa. Foi isso durante muito tempo. E até hoje ele é um cara que corre pra caramba. Você vê ele se matando sempre. Porra, quando a bola. Quando todo mundo quando dá um bumba meu boi pra frente, o Yuri Alberto, ele vai, acredita em todas, ele vai até o final, incomoda o zagueiro, incomoda o lateral. Então, por mais que ele perca os seus golzinhos ali que causa muita irritação, ele também é o cara que incomoda o zagueiro, não deixa o lateral muito solto ali para pensar. Então, prometo não falar mais do Yuri Alberto, por tudo que ele demonstrou e tem demonstrado aí de vontade e de gols importantes. Não tem como falar que ele não tem feito gols importantes num jogo que até o Rodrigo Garro jogou mal. Para mim, só quem jogou bem ontem foi o Carrillo e o Yuri Alberto. O Memphis eu não concordo no jogo de ontem, tá? Só falando de ontem, com todas as críticas que ele recebeu, ou tem recebido, porque ele teve uma jogada de cabeça que ele podia ter feito um gol, o goleiro defendeu. Teve um chute de canhota que o goleiro fez um milagre, poderia ter sido um gol. E depois teve uma de direita também que ele encheu uma pancada e o goleiro fez um milagre. Então o goleiro fez 2 milagres e catou uma cabeçada dele. Ele deu assistência pro gol do Matheus Bidu, poderia ter dado uma pro Thales Magno também, se eu não me engano. Então, eu concordo que esse ano ele está devendo muito em 2025, mas não concordo que uma partida de ontem dele foi ridícula. Óbvio, quando ele está fora da área, que ele domina, que ele tenta um drible, um passe, erra, quando toca para ele uma bola e ele não domina, dá uma raiva porque parece que ele está de calça jeans, né, molhado, ele parece meio pesado, meio lento, mas é um estilo de jogo dele. O próprio gol do Matheus Vidu é uma bola que você vê ali dentro da área, ele domina de costa, aí ele gira e aí ele corta de letra e dá o passe pro Matheus Bidu. Só que pro zagueiro isso é um terror pro zagueiro. Você vê que tipo assim, tem 3 caras cercando o Memphis e ninguém pega ele é muito forte, então quando ele protege, quando ele para, enquanto ele tá nessa pensando que a gente tá tipo assim, chuta, chuta, caralho. O zagueiro também tá pensando que ele vai chutar, que ele pode fazer qualquer coisa. Então é um estilo dele que eu tô assim, observando que é natural, não vai ter como, talvez ele com mais ritmo faça isso com movimentos mais rápidos e aí ele fica muito à frente de todo mundo no Brasil, né? Quando ele começar a fazer isso com muito mais velocidade e ninguém vai entender nada porque ele é acima da média. Mas por enquanto que tá meio em câmera lenta, incomoda mais a gente que tá assistindo e só que o zagueiro dentro de campo também fica perdido. Óbvio que tem vezes que se tiver um zagueiro um pouquinho mais ligado, um pouco mais rápido, dá um bote ali, acaba tomando a bola dele como se fosse uma criança, mas no geral os zagueiros têm respeitado ali dar esse bote, tomar um drible, tomar uma caneta, fazer um pênalti, fazer uma falta. Então eu acho que ele merece crítica assim pelo ano de 2025 dele, por estar indo muito com o Neymar, muita fotinha, muito Instagram, muito vídeo com o Negrete, mas na partida de ontem, assim, acho que tivemos um top 2, que foi Yuri Alberto e Carrillo, e o top 3 ali para mim estaria entre Hugo, que fez ótimas defesas, e o Memphis também, que além de dar uma assistência também criou umas 3 jogadas para mim claras de gol, que poderia ter feito com um placar fosse muito diferente, ter sido uma goleada. Então, para mim é isso. Yuri Alberto, não critico mais. André Carrillo, ídolo. Hugo, goleiro. Se não tiver com os trapalhões, ele sempre costuma ir bem, né? Mas com os trapalhões ali, ele acaba que às vezes vira bobo, né? Principalmente com os pés ali, às vezes ele fica se atrapalhando ali com o Félix Torres, com não sei quem. Memphis, para mim tá em evolução. Quando ele pegar um ritmo de novo igual pegou no ano passado, vai ajudar pra caramba. Rodrigo Galo, espero que nunca mais faça uma partida igual ontem. Sumiu muito do jogo. Não sei se ele sentiu a pressão, não sei o que aconteceu, mas estava muito mal errando tudo.
Ramon Dias, para mim tem que sair do Corinthians. Ele demora muito para mexer e a primeira opção dele foi colocar o Romero e não o Thales Magno ou o Coronado. Isso para mim não faz sentido nenhum. O Romero vai jogar bem contra o Água Santa, contra o Guarani, contra o Água Benta, contra o não sei quem, contra o time da minha rua, contra o time do condomínio. Isso que ele vai jogar bem. Vai fazer 2 gols e todo mundo fala assim, ah, o Romero, quem criticou o Romero, ele é ídolo. Assim, beleza, o Romero pode ser ídolo. Obrigado, Romero, ídolo. Mas não dá para colocar o Romero num jogo que precisa ganhar. Você viu ele ontem, todo mundo que assistiu o jogo viu ele ontem. O que ele fez depois que ele entrou? Ele não ajuda, não cria. E o Thales Magno entrar depois desse cara, para mim é um erro. Para mim, tipo assim, o Romero, ele só é ruim. Mas para mim o pior é o cara que escala ele antes de colocar o Thales Magno, antes de colocar o Coronado. Esse cara é o retardado, tem que sumir do Corinthians. E são esses 2 retardados, Emiliano Dias e Ramon Dias, essa dupla. Que eles vêm em outro jogo, Ele tirou o Bidon. No... Primeira mudança dele foi tirar o Bidon. O Martínez estava louco para ser expulso ontem, prejudicar o Corinthians de novo. Ele não percebeu. Tirou o Bidon primeiro, depois tirou o Carrídio. E o Martínez continuou para ser expulso e prejudicar o time. Ele vai arriscando muito. O Martínez já demonstrou que não tem cabeça para ficar em campo pendurado. Se ele estiver só sem cartão, beleza. Mas assim que ele toma o primeiro cartão, tem que ser substituído imediato. Então, a nossa dupla de treinadores ali também é um ponto que me deixa muito triste, porque mesmo quando o time encaixar, o time titular, ele sempre demora para mexer e sempre mexe mal, tá ligado? Então, é uma parada que nos jogos grandes faz diferença, o timing da substituição, pô. Quando ele colocou o Romero, se tivesse colocado o Thales Magno, podia ser outro jogo, 4-2, 5-2. Mas não, ele colocou o Romero para testar, para esperar. Aí viu que não deu certo, aí sim foi no Thales Magno. Quando o Coronado ia entrar, saiu o gol. Mas assim, ia entrar nos 44, o juiz deu 5 de acréscimos, mal intencionado o juiz. Os caras jogaram o jogo inteiro, o juiz deu 5 minutos de acréscimo só. E o Coronado ia entrar nos acréscimos e aí acabou não entrando. Então, para mim é isso, foi uma classificação culposa quando não há intenção de classificar, mas é isso, passamos. Vamos seguir agora a próxima fase contra o Barcelona. Se jogar desse jeito vai ser muito difícil. E se melhorar 10%, dá para ter jogo, porque o que a gente jogou aqui não é nem 2% do que o Corinthians pode jogar. Então qualquer melhora vai ser uma melhora incrível, né? Se jogar de verdade contra o Barcelona nos 2 jogos, lá e cá, não achar que só vai jogar cá, tá ligado? Que em casa decide, porque ó, como foi? Jogou lá na Venezuela, tipo assim, ah não, a gente resolve em casa, ou então aqui mesmo a gente resolve a qualquer minuto. E não foi bem assim, né? Não foi nada assim. Então, espero que tenha servido de aprendizado, tanto para os jogadores quanto para o treinador. Os jogadores que estão nessa postura de a qualquer momento a gente ganha, a qualquer momento eu vou fazer um gol. E tentar motivar esses caras que não, o Corinthians tem que ganhar todos os jogos. Lá, ah, mas é fora de casa, foda-se, tem que ganhar. E dentro de casa tem que amassar, tem que pressionar, sufocar os caras, tá ligado? Então, pra mim é isso. Domingo tem Corinthians e Mirassol. Acredito eu que a postura vai ser totalmente diferente, porque no final do jogo, quando eles foram fazer o poró-popó lá com a torcida não foi fazer o poró-popó e começou a gritar: não, Morino, tem que ser homem pra jogar no Coringão. E aí eles murcharam, ficaram todos com uma cara de cu e só aplaudiram e saíram, tá ligado? Então eles acharam que ia ter festa, não vai ter festa. Quando tiver um desempenho lixo desse, todo mundo percebeu que ninguém jogou com vontade, o time totalmente de salto alto, mascarado contra o CV. E depois no final do jogo quis meter um poró-popó. Então eles vão entender da pior forma que o Corinthians não vai ser essa festa que foi no final do ano passado.
que são momentos diferentes. Era o final de temporada depois de um ano inteiro ruim e agora é um começo de temporada com teve uma pré-temporada, preparação absurda. O time titular só jogou 3 jogos, tem que estar muito mais vontade, tem que estar com muito futebol para jogar ainda. Então é isso, fica o recado aí para domingo. Acredito que vai ser diferente contra o Mirassol. E é isso. Primeiro esses caras têm que ganhar um título mínimo, que é o Paulistão, para depois criar esse espírito vencedor aí. Quem sabe esse ganhamos um título aqui, vamos por mais, consiga motivar eles para a gente ganhar mais alguma coisa, títulos importantes, como a Libertadores, ou Copa do Brasil e Brasileirão. Mas acho que tudo começa pelo Paulista. No mínimo uma final esse ano, chegar de novo. E como a gente tem vantagem da melhor campanha, vamos decidir na nossa casa. Então não tem combustível maior para esses caras aí que dizem, eles, né, a maioria deles no Instagram, nos podcasts, nas entrevistas, que eles só fazem isso, né, Instagram, podcast, os jogadores dizem que querem fazer história aqui no Corinthians, que querem ficar, que querem virar ídolos. Então é o primeiro passo, ganhar o Paulista, obrigação chegar na final. E aí na final tudo pode acontecer, mas vai ser na nossa casa, a torcida vai fazer o papel dela e eles vão ter que correr. E é isso, galera.